Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos continuar com a leitura do livro Depois daquela viagem, dessa vez o capítulo 9. No episódio anterior nós vimos que a Valéria tinha conhecido uma nova colega de quarto, a Aurica, que fez ela pensar em questões de preconceito racial e saiu com Oliver, que se mostrou uma pessoa, na verdade, com visões um pouco preconceituosas em relação a deficiências e questionando se valia a pena viver com elas ou viver com alguma doença incurável. E aí a Valéria mostra uma maturidade de pensamento que ela não tinha até então, de não se conformar com o fatalismo de que vai morrer, mas sim escolher viver e se adaptar. Então foi um crescimento muito importante para ela. Vamos ver como é que isso continua a partir daqui, então. E o início desse capítulo nos mostra um pouquinho mais dessa vida de intercâmbio, né? Porque ela tá lá no dormitório dela com a Aurica e pessoas que moram no mesmo prédio batem lá na porta e são de nacionalidades diferentes e eles acabam conversando um pouco. E isso é interessante do intercâmbio, né? Você conversar com pessoas novas e trocar experiências. E aí ela acaba se lembrando de uma vez que ela foi para a Inglaterra e lá ela foi confundida com uma indiana, porque aparentemente era uma coisa próxima, né, de se confundir da fisionomia dela e de outros também. Você é brasileiro, você é indiano, então ela lembra de quando ela foi para lá e aí ela conta uma situação interessante, né, de como esse homem interagiu com ela. E ela, de novo, nesse capítulo, pensa sobre questões de preconceito racial nos Estados Unidos. Tem uma cena em especial que ela pega um ônibus com a Aurica e elas começam a conversar sobre como era o preconceito antigamente, né? E é uma história real, o fato de que as pessoas nem podiam, os negros nem podiam se sentar junto com os brancos no ônibus, e isso gerou um conflito muito grande e uma revolta muito grande na população. E elas têm essa conversa e faz refletir sobre como isso acontece nos Estados Unidos, né? E aí tem um momento em que a Valéria decide retornar ao médico para repetir a contagem de CD4 que ela precisava fazer regularmente. Então, transformando esses tópicos em texto, essa parte do capítulo fica assim. Valéria conhece algumas pessoas que moram no dormitório, e um deles a confunde com uma indiana, fazendo-a recordar de uma visita à Inglaterra, na qual conversou com um indiano que disse que era muito rico de coração. Essa é uma conversa interessante entre os dois, né? Porque as pessoas pensam em riqueza como material e de dinheiro, mas ele fala da riqueza sentimental e de ter um bom caráter e de ser uma boa pessoa. No dia seguinte, ela pega um ônibus com a Aurica e discutem preconceito e como anos antes os negros nem podiam sentar-se na parte da frente do ônibus. Enquanto a Aurica canta uma música, Valéria reflete sobre a amizade. Tem uma cena no capítulo 8 que, na verdade, eu estava falando sobre coisas que acontecem no 9, mas que se aplicam aqui também. Então, nesse momento, a Valéria pensa sobre como é bom ter uma amiga assim, que seja tão madura em questão de vivência, né? Mas também fica pensando, se ela soubesse que eu tenho AIDS, será que eu continuaria com a amizade dela? Será que ela mudaria a visão sobre mim? E todos aqueles questionamentos que eu falei do capítulo 8, na verdade, são desse aqui, mas são da pessoa da Aurica, né? Inclusive, na página 146, tem uma reflexão dela que eu vou ler para vocês, que é assim. A Aurica continuou olhando pela janela. O ônibus deu uma leve freada e eu apoiei minha mão no encosto da frente ao lado da mão dela. Por alguns momentos, nossos braços ficaram juntos, um ao lado do outro. A diferença das cores de pele me chamou a atenção. Senti inveja dela. Inveja pelo seu alvo de preconceito estar assim à flor da pele, onde todos podiam ver. A vontade que eu tive foi de colocar uma placa no meu pescoço dizendo: eu tenho AIDS. Quem quisesse que me virasse a cara, quem quisesse que mudasse de calçada, quem quisesse que expressasse seu desejo de me colocar no fundo do ônibus, quem quisesse que continuasse sentado ao meu lado, ao menos eu saberia. Mas faltavam 2 meses para terminar o curso, 2 meses, e a vontade de continuar lá estudando era mais forte do que qualquer outra coisa, pelo menos naquele momento. E nesse ponto também ela estava refletindo sobre mesmo pessoas famosas e admiradas sofriam preconceito pela AIDS, e ela fala de um jogador de basquete, o Magic Johnson,
que tinha sido proibido de jogar, mas aí depois de alguns anos, aliás, ele consegue voltar para as quadras. Mas aí toda essa questão de preconceito fica muito na mente dela, né? E para finalizar essa parte aqui, sabendo que precisava repetir o exame de contagem de CD4 com frequência, ela decide retornar ao médico. Então, agora vamos para a parte dessa consulta dela, que é a parte um pouco mais complicada desse capítulo. E aí ela vai no médico, faz exame, mas precisa esperar uns 15 dias para pegar o resultado desse exame. E nesse meio tempo ela resolve procurar um emprego. Por que ela precisava de dinheiro? Não, ela fala que não precisava, mas ela precisava restaurar o orgulho dela. Porque todos os trabalhos que ela tinha tido na vida foi através do pai que tinha conseguido para ela. Ela trabalhava com o pai, na verdade, né? E ela estava pensando, eu preciso fazer algo com a minha vida, eu preciso provar que eu consigo. Então, é uma odisseia para ela conseguir esse emprego, porque ela procura, ela precisa de documento, e ela não tem o documento, e ela tem prazo para preencher a ficha, ela sai correndo de um lugar para o outro para pegar o documento, e fica cobrando, vê se tá aí, não sei o quê. Mas ela consegue o emprego, paga pouquinho, é numa cafeteria, mas é o suficiente para ela sentir que está fazendo algo por conta própria, né, por mérito próprio. Então, isso é importante para ela. Ela fica muito feliz por conseguir isso. Mas aí, depois desse tempo que passa o prazo para os exames ficarem prontos, ela retorna ao médico e os resultados não são nada bons, né? Ele fala que a imunidade dela está caindo muito rápido e que isso é um problema muito grande, porque ela poderia pegar qualquer outra doença e não conseguir se recuperar, porque o sistema imunológico é o que faz com que nós lutemos contra outras coisas. Se ele está muito fraco, ele não vai lutar contra nada. Então ele fala que a AIDS é uma doença oportunista, porque ela vai acabar com o seu sistema imunológico e te deixar vulnerável a qualquer coisa. E aí ele fala, você precisa se tratar, você precisa procurar um especialista, você precisa fazer outros exames, porque se você não fizer nada, existe uma chance muito grande de que você morra. E ela fala, não, mas faltam 2 meses para eu terminar meu curso, depois que eu terminar isso eu resolvo. Ele fala, não, você não está entendendo. Isso é muito sério. Se você não fizer agora, talvez você não tenha tempo de fazer depois. E aí ela entra em desespero, né? Porque imagina, 2 meses, ela não podia esperar 2 meses para acabar o curso. Então, ela precisa começar a fazer as coisas logo. E aí ele fala, vai a um especialista porque eu sou um clínico geral, eu não tenho a formação para cuidar especificamente disso. E aí ela ainda revela, né, que na semana anterior ela tinha desmaiado. E aí ele fala, nossa, mas como assim você chega e solta uma dessas? As pessoas não desmaiam à toa. E aí ela fala, deve ser uma anemia. Então ela está realmente com o corpo muito debilitado, né? E ela está vivendo com isso, ignorando isso, mas ela não podia ficar ignorando essas coisas. E aí ela pensa, não dá para eu ficar me preocupando com o trabalho agora. Eu tenho eu já não estou bem de saúde, eu preciso me tratar, eu preciso focar nisso, no curso e nisso, ou não dá para focar em trabalho também. Então, aquele trabalho que ela tinha lutado tanto para conseguir, ela fala, deixa isso para lá, isso não era relevante mesmo, era só pelo meu orgulho. Então, ela vai lá, conversa, sai, vê se tem alguém para ficar no lugar dela e sai já no mesmo dia, pega ali o dinheiro equivalente aos dias que ela trabalhou e segue com a vida dela. E ela fecha o capítulo pensando no cemitério de elefantes, né? Que ela fala que quando os elefantes sabem que vão morrer, eles se afastam do grupo e vão para um local isolado para morrer sozinhos. E aí ela pensa, eu estou sozinha, né? Eu estou aqui em outro país e se algo acontecer comigo, não tem ninguém aqui para me ajudar, as pessoas que estão aqui nem sabem que eu estou desse jeito. E ela fica se perguntando, para quem que eu ligo? Com quem que eu falo? E ela vai dormir pensando nisso enquanto ela ouve lá de fundo a voz da Aurica cantando, né, como se fosse uma canção calmante para ela conseguir dormir. Então, transformando esses tópicos em texto, Valéria procura um emprego, não pelo dinheiro, mas para provar para si mesma que poderia conseguir um sem a ajuda do pai. E depois de um problema com documentos, começa a trabalhar numa cafeteria. Ao retornar ao médico para verificar os resultados, descobre que sua imunidade estava muito baixa e que poderia significar que qualquer doença oportunista poderia ser muito grave para ela. Por isso, o doutor insiste que ela trate-se com um especialista com urgência, ou ela poderia morrer em pouco tempo.
Valéria, antes de sair, ainda conta que tinha desmaiado na semana anterior, uma provável anemia. Ela decide largar o emprego e aproveitar seu tempo estudando. Ao voltar para casa, reflete sobre como os elefantes sabem que vão morrer e procuram o cemitério para que isso aconteça com eles sozinhos. Então, esse capítulo foi um pouco mais curtinho, né? Mas ainda assim ele trouxe algumas questões importantes para o enredo, especialmente nessa questão de que agora ela não vai mais conseguir só empurrar as coisas e ir seguindo com a vida, ignorando o tratamento, porque agora tá muito mais urgente, né? Transformando aqueles tópicos em texto, ele fica um resumo curtinho também. E as questões interessantes desse capítulo: a questão da riqueza de coração, que ela se lembra da experiência dela na Inglaterra, né? E de como tem coisas mais importantes do que o dinheiro, então quem você é, como você lida com o mundo e com os outros é muito mais importante. E essa questão do preconceito visível, por exemplo, o da cor da pele, ele é melhor do que o medo do preconceito por doença, aquele preconceito que você acha que vai sofrer se as outras pessoas perceberem, mas ninguém sabe. Então, o que é melhor? Você sofrer o preconceito logo de cara e saber como as pessoas são, ou ficar o tempo todo com medo de que alguém descubra algo sobre você e por isso te julgue? Essa é uma questão interessante desse capítulo também. E, para finalizar, né, essa questão final de ficar sozinha em momentos difíceis, que é o que ela começa a pensar. Ela está sozinha num momento difícil e foi uma escolha dela, ela que quis viajar para os Estados Unidos para ter essa experiência, né, que era um sonho dela, mas ela também está triste por isso, porque ela se sente solitária, ela sente que não vai ter ninguém para acolher. Então, é uma boa ideia, uma boa decisão? Essa é uma outra questão interessante. E esse foi o capítulo 9. Vamos continuar acompanhando a história para ver o que vai acontecer com a Valéria, o que ela vai decidir fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, postem nos comentários. Tchau, tchau!